Já falamos da influência da cultura nos sintomas, mas será que a nossa biologia possui influência na cultura? Como foi dito no outro vídeo, fatores biológicos não negam fatores culturais e fatores culturais não negam fatores biológicos. Existe uma codeterminação dos dois. A cultura é natural da nossa espécie, é o instinto para nós. Então é claro que fatores biológicos vão influenciar na produção da cultura. No século passado, muito se dizia sobre a questão do tabu do incesto ou da aversão sobre qualquer alusão a um contato sexual com pessoas de parentesco muito próximo. E no século passado se utilizou muito desse fator cultural para entender essa aversão que nós sentimos em relação ao contato sexual com pessoas de parentesco muito próximo. E realmente, o tabu do incesto, ele influencia na nossa versão em relação a esse contato sexual. E ele constrói as formas dessa aversão, porque em algumas culturas, os primos de primeiro grau não são incluídos nessa aversão. Em outras culturas, primos inclusive de terceiro grau são incluídos. E em determinada instituição, o relacionamento com irmãos é inclusive previsto, como acontecia em algumas dinastias reis e rainhas ao longo da história mundial. Então, o que pensar em relação a isso? A própria psicologia assumiu essa tese de que o tabu do incesto produz esse tipo de relação. Mas, hoje em dia, nós podemos construir uma narrativa completamente diferente. Hoje nós temos a noção que, no fundo, o que ocorreu foi que um fator biológico tornou possível a construção desse tabu e tornou altamente provável que ele se estabeleceria. Tanto é que quase todas as culturas conhecidas possuíam esse tipo de tabu. Mas que fator é? Na psicologia evolucionista, se descobriram mecanismos de adaptação que são voltadas à aversão ao contato sexual com pessoas de parentesco muito próximo. A razão biológica por trás disso é que as mutações genéticas que podem ocorrer, elas também se tornam hereditárias. E algumas mutações, elas se escondem no código genético da pessoa. Elas se produzem em genes recessivos. Precisam de a dupla recessiva de ambos os pais para se manifestar. Então, essas mutações, elas podem passar gerações sem se manifestar. Duas pessoas que carregam aquele gene recessivo podem se encontrar e ter um filho que manifeste aquele problema genético. A chance da manifestação de problemas genéticos nos filhos de pessoas muito próximas geneticamente é muito maior. Enquanto que a chance de encontrar esse mesmo gene recessivo em outra pessoa estranha é de 1 a cada 1000, a chance de desenvolver um filho com aquele problema genético manifestado num relacionamento com um irmão de pai e mãe é de 1 em 8. Se teorizou a produção de mecanismos de adaptação psicológicos que façam esse tipo de seleção, essa aversão em relação à possibilidade de se relacionar com parentes muito próximos. E o mecanismo de adaptação, ele precisa ter um objeto, que é parentes muito próximos. Esse objeto precisa ser identificado no ambiente, ele precisa ter uma função, que é justamente otimizar as chances de termos filhos saudáveis, e ele precisa ter condições para sua execução, ou seja, ele não acontece de qualquer forma. O mecanismo de adaptação, para ser demonstrado, precisa ser demonstrado em pesquisas, e essas pesquisas precisam delimitar as condições de ativação daquele mecanismo de adaptação. As pesquisas foram feitas e esse mecanismo de adaptação foi demonstrado. Para que ele se ative, o organismo precisa capturar do ambiente pistas que indicam a presença daquele objeto específico, que seriam parentes próximos. Uma das pistas que se teorizou foi que os irmãos mais velhos, testemunhando que os irmãos mais novos eram amamentados pela mesma mãe que eles, e eles passavam muito tempo em cuidados da mesma mãe que eles já faziam a associação de que aqueles irmãos mais novos eram seus irmãos e criavam uma aversão sexual muito forte em relação a esses irmãos. Porém, em relação aos irmãos mais novos, isso não é uma pista que pode acontecer. Os irmãos mais novos, o que acontece é que a frequência da convivência no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, no mesmo ambiente onde aquela pessoa foi criada, vai servir de pista para gerar essa identificação, essa associação de que aqueles seus irmãos mais velhos são filhos da mesma mãe. E essa associação serve para ativar esse mecanismo de adaptação. Foram feitas pesquisas e realmente a presença de cuidados maternais nos irmãos mais novos para os irmãos mais velhos era o suficiente para criar uma intensa aversão em relação à possibilidade de uma relação sexual entre eles. Já no caso dos irmãos mais novos, a frequência de convívio comum no mesmo lugar com os irmãos mais velhos criava esse mesmo efeito. E tanto que
A duração dessa frequência, ela influenciava muito com a intensidade dessa aversão que era desenvolvida. A maioria das pessoas vai desenvolver esse mecanismo de adaptação e já constrói essa aversão como uma defesa biológica que foi necessária à nossa evolução. Provavelmente as pessoas que não tinham essa defesa não conseguiram criar tantos descendentes. E nós não somos herdeiros dessas pessoas. Essas são duas pistas que indicam parentesco genético e que ativam esse mecanismo de adaptação. Mas existe uma terceira pista, que é a pista linguística, ou seja, a própria comunidade pode apontar e identificar e ensinar aquela pessoa quem são seus parentes, ativando esse mecanismo de adaptação. E o papel da cultura é justamente esse, é produzir categorias linguísticas e identificar os parentes próximos que são objetos desse mecanismo de adaptação. Mas por que praticamente todas as culturas possuem essa lei do incesto ou o tabu do incesto? Existem muitas hipóteses para responder essa questão. As mais prováveis é que, primeiro, elas realizam um mecanismo de adaptação que já existe e aprimoram o seu funcionamento. Mas também porque uma lei cultural também precisa se adaptar ao modo como as pessoas vivem. Porque uma lei que não se adapta aos nossos mecanismos de adaptação vai sofrer resistência. Porém, como a maioria das pessoas concorda com esse tipo de aversão e sente na sua própria experiência esse tipo de aversão, porque é um mecanismo de adaptação, essas pessoas não exerceram resistência a essa lei. E essa lei pegou com mais facilidade. Então, esse é um exemplo de codependência ou codeterminação entre cultura e biologia. Há um mecanismo de adaptação que é biológico e que não necessariamente produz uma lei. Às vezes essa lei pode aparecer porque corresponde com a experiência das pessoas e justamente por corresponder com a experiência das pessoas, ela recebe resistência dela e ela se estabelece com facilidade. Tanto é que a maioria das culturas tem, se não todas. Não podemos mais aceitar nenhum tipo de determinismo cultural, nem determinismo biológico. Então, o tabu do incesto não causa a aversão do incesto. Mas também, o mecanismo de adaptação que gera essa aversão também não causa a lei do tabu do incesto. São duas coisas que se desenvolveram no contexto em que a nossa espécie interagia e criava coalizões e alianças. Curta, compartilhe com quem se interessa com o tema e comente se você já ouviu falar sobre essa questão do tabu do incesto, da lei do incesto, e quais são as suas opiniões em relação a isso.